Você sabe o que é hemofilia? A hemofilia é uma doença hereditária e a pessoa com hemofilia ela já nasce com esse problema, que é decorrente da deficiência de uma proteína no sangue, uma proteína responsável pela coagulação do sangue. Então, quando a pessoa que tem hemofilia, que normalmente acontece em homens, tem a deficiência ou do fator 8 na hemofilia A ou do fator 9 na hemofilia B, eles têm uma dificuldade da coagulação. Isso é desde o nascimento e o diagnóstico pode ser feito inclusive logo após o nascimento a partir da dosagem desses fatores no sangue. Existe também um tipo mais raro de hemofilia, a hemofilia C. Hemofilia C não é um termo que nós usamos muito frequentemente no ambiente médico. Na verdade, a hemofilia C é um nome que se tem para uma deficiência, que é a deficiência de uma outra proteína da coagulação, que é a deficiência do fator 11. Diferentemente da hemofilia, a deficiência do fator 11 normalmente são quadros mais leves de sangramento. Esses pacientes raramente têm sangramento e depende, quando é necessário, no caso de uma cirurgia, da reposição dessa proteína através do uso do plasma derivado de doadores de sangue. Mas é uma situação menos frequente do que a hemofilia A e B, e também esses pacientes têm um quadro muito leve, raramente depende de tratamento. Quando uma pessoa sofre um ferimento, é normal que o sangue coagule em poucos instantes. Com o hemofílico, isso não acontece até que ele tome o fator adequado. A equipe de reportagem do programa Olho Vivo traz as histórias de 4 pessoas que têm hemofilia B, vencem os desafios do dia a dia e mantêm uma boa qualidade de vida. O aposentado Anércio Gouveia descobriu que era hemofílico aos 35 anos. Antes do diagnóstico, ele conta que vários tratamentos foram feitos de forma inadequada. Quando eu descobri a hemofilia, eu estava com 35 anos. Aí foi em São Paulo, nas clínicas de São Paulo. Aí fiquei lá uns dias, lá me passaram para a Unicamp, onde eu encontro até hoje lá em tratamento, passando lá. E agora, a reação eu não tive muita não, porque eu já estava acostumado, já de quando eu nasci já doente, então eu já estava acostumado, né? Olha, quando eu descobri a hemofilia, eu vi o passado que estava tudo errado. Onde, quando eu não sabia, quando inchava, o remédio era água quente, pano de água quente, tudo que era quente, ponhava em cima ali, faltava queimar junto. Aí depois que eu descobri que era hemofilia, no lugar de pôr a coisa quente, é gelo. Se põe gelo. Então, você vê quanto que antigamente, eu sofri por causa disso aí. Ponhava a coisa tudo errado. Que era para pôr na hemofilia, eu ponhava porque todo mundo dizia que era o reumatismo. Então, por isso aí, eu sofri muito. Bem, eu não sou de esconder. Aonde eu chego, eu falo meu problema, que eu acho que é um dever de todos os hemofílicos, para falar para todo mundo ficar sabendo, né? Porque uma hora acontece com a gente e não tem ninguém da família, já chega aquela pessoa e fala, não, ele é hemofílico. Eu chego num consultório do médico e eu falo, chego num dentista, aonde eu vou, primeira coisa que eu falo é eu sou hemofílico. Por causa da hemofilia, a infância também foi um período conturbado para o senhor Anércio. Olha, não foi fácil, porque eu via todo moleque correr, jogar bola, e eu não podia. Eu não podia brincar com bola, porque qualquer pancadinha já roxeava tudo, a pele, então os outros corriam, eu não podia correr. Não foi fácil. Foi até nessa época aí que eu peguei o maldito vício de fumar, porque os outros tudo tinha diversão e eu não tinha. Então não foi fácil para mim, não, sobre isso aí. No próximo bloco, você acompanha a história de jovem Marcos Vinícius e conhece também um pouco sobre a evolução do tratamento da hemofilia. A hemofilia não impede que o jovem Marcos Vinícius tenha uma vida ativa e cheia de energia. Bom, hoje para mim conviver com a hemofilia super tranquilo, vivo uma vida normal. Eu acho que
um tempo difícil assim da minha vida foi quando eu era mais novo, assim, que o fator ele não era muito disponível, assim. Quando a gente queria o fator tinha que ir até a Campinas, era uma viagem meio demorada, mas hoje em dia eu tenho o fator em casa, tomo uma vez por semana, fico normal. Acho que hoje em dia minha vida, assim, não tem que reclamar, não. Muito boa. Faço de tudo, né? Porque eu sou hemofílico, eu não deixo de fazer. Vou pra praia, saio pra balada, durmo fora, fico 3 dias viajando aí, levo o fator junto lá, caso acontecer alguma coisa, sempre tá lá comigo, mas levo uma vida normal mesmo. E quanto, assim, às precauções, eu acho que eu extravaso mesmo, não é porque eu sou hemofílico que eu vou ficar... claro que tem que ter, claro, cuidado, não sei o quê. Mas eu faço de tudo mesmo. Eu extravaso bastante. Então vive a vida plenamente, sem nenhum problema. Sem problemas. Vivo normal. E feliz. Feliz, claro. Sempre feliz, né? Senão, se não tiver feliz, não vale a pena viver, né? Nem tudo foi tão fácil quanto ao tratamento de Marcos. A senhora Arlinda e o senhor Antônio contam os desafios que enfrentaram para criar o filho hemofílico. Também caiu na piscina, machucou, tive que ir para Campinas, ficar com ele. E do Marcos, o que mais também atrapalhou um pouco ele, com 2 anos, que ele machucou o tornozelo. Aí não conseguia andar, teve que andar de muleta. Acho que ele andou de muleta uns 2 anos. E depois aí veio o fator. Quando veio o fator, nossa senhora, foi uma beleza. Porque o fator é coisa de tomar, assim, 5 minutos. É rapidinho. E na época eu ia com ele para o hospital, os médicos não aplicavam. Eu tinha o medicamento em casa, mas os médicos não deixavam aplicar porque não conhecia. Precisava de uma carta da médica. A carta tinha que ser do dia. E do dia não tinha como o médico dar uma carta para mim do dia, porque ele dava uma carta nas visitas do médica que a gente ia. Foi um pouco difícil, que sobrou mais para minha esposa acompanhar, porque eu muitas vezes não podia ir, né? Às vezes aqui, quando levava nos médicos aqui, até que dava. Mas quando era para levar para Campinas, aí para mim já era mais difícil. No começo, né? Quando eles eram pequenos. Depois que eu consegui comprar o carro, que eu tirei carta aí eu comecei a levar. Aí não tinha hora, o dia que precisasse ir, eu ia. Era de noite, era de madrugada, não tinha hora. Eu pegava e levava, acompanhava direitinho. Bicicleta, a médica dizia que eles podiam até brincar de bicicleta, mas andar devagarinho, com cuidado. A criança anda devagarinho, com cuidado. Eles querem correr, né, igual outro. Aí foi difícil, eu nem comprava. Aí uma vez inventei de comprar, mas não deu muito certo. Começou a cair, machucar. E falei, vamos dar fim nessas bicicletas. Porque os pais têm preocupação, né? De ver um filho machucando, precisando correr no médico, e ir para lá e para cá, né? E uma vez você vai, precisa tomar cuidado, porque o fator está em falta, porque tinha vezes que não dava nem dose para trazer para casa, só tinha que levar para tomar lá. Então, era aquela correria, sabe? Mas quanto ao brinquedo, essas coisas, brincar assim em casa, mais no quintal, na maneira que deu, os brinquedinhos, carrinhos, essas coisas. Mas não tiveram muita liberdade sobre isso, não. A equipe pesquisou sobre hemofilia e descobriu que o Centro dos Hemofílicos de Campinas é uma referência para a região. A hematologista Margarete Castro Zero esclarece como é feito o acolhimento dos pacientes hemofílicos. Aqui no Hemocentro da Unicamp, onde nós atendemos na unidade dos hemofílicos, nós temos cerca de 380 pacientes com hemofilia sendo tratados por nós. Muitos desses pacientes, como por ser uma doença hereditária, então nós temos pacientes de todas as idades, desde bebês até com menos de 1 ano de idade, até um paciente mais velho com hemofilia tem 80 anos, que todos eles são acompanhados aqui. E o atendimento, ele inclui desde o tratamento das intercorrências hemorrágicas, onde eles recebem o fator, mas também o segmento,
que a gente tem de rotina, a inclusão dos pacientes em programas específicos, como o programa de profilaxia, o programa de imunotolerância para os pacientes que têm inibidor, e é um tratamento contínuo que nós temos no segmento ao longo da vida desses pacientes. Além do atendimento realizado no Centro de Hemofílicos de Campinas, a enfermeira Andréia Almeida explica que o tratamento passou de hospitalar para domiciliar, facilitando assim a vida dos pacientes. Hoje nós trabalhamos com os pacientes de uma maneira totalmente educativa, fazendo com que eles cada vez mais saibam se tratar em casa. E hoje eles passaram, antes eles tinham o que nós chamávamos de dose domiciliar, que eram 3 doses de fator que eles levavam para casa, para se acontecesse algum episódio de sangramento, eles tomariam essas doses e viriam procurar o hospital, o médico, né, responsável pelo tratamento da hemofilia. Hoje eles têm até 12 doses e nós mudamos, o nome foi mudado para tratamento domiciliar. Não é mais dose domiciliar, como a gente chamava antigamente. Os repórteres conheceram também como se deu a evolução do tratamento ao longo dos anos. Existem 2 frentes de tratamento que representam um avanço. Uma delas são produtos chamados de longa duração à base de derivados do sangue. O papel desse tratamento é o de tornar a produção do fator de deficiência mais próximo à de uma pessoa que não tem hemofilia. Neste caso, a aplicação do fator 8 tinha durabilidade de 8 a 12 horas, já do fator 9 de 12 a 14 horas. Outra alternativa mais moderna de tratamento que está sendo aplicada atualmente, inclusive no Brasil, são os produtos recombinantes, feitos a partir de tecnologia de engenharia genética, que fazem com que o medicamento tenha uma durabilidade maior. Em consequência disso, o paciente aplica o medicamento menos vezes, podendo até fazer a aplicação apenas uma vez na semana. Um outro avanço importante, que ainda está ao nível científico, ainda são estudos, mas inclusive estudos incluindo pessoas, são estudos clínicos em fase ainda precoce, o que a gente chama de estádio 1, são os tratamentos envolvendo terapia gênica. Nesses estudos que a gente também, nós estamos envolvidos como colaboradores com outras universidades fora do país, eles buscam um tratamento diferenciado. A ideia aqui é, em vez da gente dar a proteína faltante, fator 8 ou fator 9, em termos da infusão endovenosa, como é feito, o que se faz é desenvolver mecanismos que a própria pessoa passe a produzir essa proteína deficiente. Os avanços medicinais permitem que o adolescente LMP e o menino MMP tenham uma vida mais saudável. É o que você confere no próximo bloco do Olho Vivo. Graças à evolução do tratamento, o adolescente LMP de 13 anos pode praticar esportes sem preocupação, porque faz uso do fator 9, que o deixa preparado para realizar atividades que envolvam o movimento como futebol, basquete e outras atividades físicas. Ver com a hemofilia assim tem que tomar um cuidado, mas eu saio na rua, se eu quiser eu saio, se eu quiser jogar bola eu jogo, vôlei eu posso jogar vôlei, basquete, handebol, tudo, nadar, mas por causa desse fator aí que eu tô tomando, que é uma vez por semana eu tomo, fica a semana inteira, daí eu fico praticamente sem a doença, porque não tem mais, porque se machucar ele já vai lá, o remédio vai lá, já ajuda e não acontece nada. No quadro estável é onde o fisioterapeuta tem o maior número de ferramentas. Por quê? Porque no quadro estável o paciente já não tem a dor e é nesse quadro estável que a gente consegue efetivamente trabalhar com alongamento, com fortalecimento, com protocolos de exercícios com resistência progressiva, e é isso que vai fazer o paciente ficar num quadro... É esse trabalho muscular que vai fornecer condições para o paciente sangrar menos. O pequeno MMP, de 7 anos, desfruta de todos os benefícios que os novos medicamentos propiciam, como a aplicação do fator 9 uma vez por semana. E o que você mais gosta de fazer? Jogar futebol. Você joga bastante todo dia da semana?
Pode deixar bastante minuto no parque. É mesmo? E na escola também joga bastante? Sim. E o que mais você faz na escola? Joga, brinca de bola? Como é que é? Jogo vôlei, brinco no tanque de areia, brinco no brinquedão e também brinco de pega-pega. Então quer dizer que você brinca de tudo, não tem problema nenhum? Sim. E assim, você acha que você é uma criança feliz? Sim. Por quê? Porque eu gosto de pular, brincar de pega-pega, roda-roda, um monte de coisa. Na verdade, eu já tive muita palestra lá na Unicamp falando disso. Assim, a mãe, quando recebe essa notícia, meu filho não pode sair de perto. Vou ter que ficar, principalmente quando é nenenzinho, que vai gatinhar, que tem perigo de machucar. Então, se eu for colocar isso na cabeça, eu não deixava eles fazer nada. Né? Então, com a graça de Deus, eu acho que eu estou conseguindo tratar eles como eles são, normais. Com um pouco mais de cuidado, mas normal. Eu já tive experiência de mães que conversou com a gente nas palestras, que por mais que deixe os filhos embaixo da asa, ele vai se machucar, porque criança se machuca, né? Não tem jeito. Eu tenho um cuidado especial com ele, sempre tive, tenho até hoje, né? Tenho preocupação na escola, converso com os professores, eu trabalho na escola, então eu estou sempre lá com eles, né? Então eu tenho essa preocupação, porque hemofilia é assim, uma coisa que é de preocupante, eles não podem bater a cabeça, assim, coisa grave, que eu tenho que estar sabendo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que pôr na mão de Deus, porque por mais que esteja 24 horas uma pessoa em cima, você pode piscar o olho e vai acontecer, né? Então, a gente tem que pedir para Deus proteger. Eu penso assim, é uma responsabilidade a mais que a gente tem, mas nós somos felizes com isso. Eu não posso falar assim que eu sou triste por isso, porque eu vou estar mentindo. Só é um cuidado a mais que você tem que ter. Mas hoje em dia tem coisas muito mais difíceis que a gente vê, né? Muito mais difícil, que sai fora do seu controle. E isso, graças a Deus, a gente tem esse controle, né? Com esse medicamento que é feito. Para mim, tendo os 2 filhos hemofílicos, tirando toda a história dos meus pais, do que eu passei lá atrás, para mim, é mais uma vitória que Deus deu na minha vida. Porque para mim foi uma forma que eu aproximasse mais de Deus, né? Para saber que Deus existe e que a gente não tem que se preocupar com poucas coisas. Pra gente, eu falo com toda a certeza do mundo, e graças à tecnologia, pra gente, hoje, eu falo hoje com toda a sinceridade do meu coração, pra gente, com a graça de Deus, pra gente tá perfeito. Eu vejo meus filhos perfeitos, podendo fazer tudo o que eles querem, mas com moderação. O senhor Anerso Gouveia, que tem 72 anos de idade, paciente há 25 anos do Centro de Hemofílicos de Campinas, também se sente satisfeito e feliz com a evolução do tratamento. Muito, muito melhor. Vixe, a Unicamp, para mim, vou te falar, foi a minha salvação. Na Unicamp, eu gosto muito lá e chego lá e me trata bem. Minha médica é um pão de boa. Doutora Margarete, é muito boa ela. Assistência social é uma delícia. Vixe, se quiser almoçar, almoça. Cheguei lá e faz de tudo. Então, Unicamp é um lugar muito bom para os hemofílicos. Os avanços da medicina proporcionam uma boa qualidade de vida aos pacientes hemofílicos e os encorajam a superarem os desafios do dia a dia, acreditando que o amanhã trará a cura.